O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Oração. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos precisar voltar um pouquinho no Antigo Testamento para entender o que o livro do Eclesiástico quer nos ensinar. A noção de ressurreição não era comum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas acreditavam que a vida era só aqui e que Deus manifestava a sua bênção dando 3 presentes: uma vida longa, muitos bens e muitos filhos. Era assim que os homens do Antigo Testamento entendiam a bênção de Deus. Por isso que na primeira leitura, o que é que o livro do Eclesiástico, que já está chegando ao fim, né? Hoje já é a última leitura dele, o que ele quer nos ensinar? Ontem ele quis nos ensinar que nós podemos aprender quem é Deus olhando a sua criação. Assim como a gente conhece uma pintura, conhecemos o autor através da sua obra. Conhecemos Deus através da sua obra. Hoje, o livro do Eclesiástico quer nos ensinar que nós somos de uma linhagem de homens heróicos, de pessoas que fizeram grandes coisas por Deus e pelo seu povo, e que nós precisamos seguir estes bons exemplos, que nós somos filhos de pessoas que, aqui os judeus diziam, né, para os seus jovens judeus, que eles eram filhos de pessoas heróicas. E nós, padre, nós somos descendentes dos mártires da igreja. Nós somos descendentes daqueles que derramaram seu sangue. Somos descendentes dos apóstolos. Nós também podemos dizer, somos descendentes de uma raça de heróis.
Somos filhos da igreja, filhos de Nossa Senhora. E agora eu queria me debruçar sobre este evangelho, que é uma das partes mais profundas desta transição que Jesus está fazendo. Jesus vai até o templo, mas tem que voltar porque era noite. Noite no evangelho, ou está dizendo uma transição de assunto, ou está falando de um momento de conclusão de um trabalho, o final de um trabalho. Jesus vai e, como não encontra o templo com as pessoas, ele volta a Betânia, que era provavelmente ali onde ele ficava, na casa de Lázaro, Marta e Maria, que era em Betânia, logo vizinho a Jerusalém. E no dia seguinte ele vai, então ele recomeça o trabalho, ele começa de novo sua jornada. E quando Jesus vai caminhando para o templo, ele encontra uma planta. Qual era a planta? E a figueira representa o quê? O antigo Israel, o antigo povo de Deus. Desde Adão até os pais de Nossa Senhora. Ali está representado todo este povo com a figueira. E segundo o texto de Marcos, a figueira estava em qual situação? Cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Quais são os frutos que Deus espera do seu povo? Santidade. Frutos de santidade. Deus quer de nós frutos de santidade. Ah, padre, eu não vou diminuir quem faz isso, por favor, entendam. Ah, padre, eu já distribuí 300 cestas básicas. Você está mais santo por causa disso? Parabéns. Não se santificou? Não serviu de nada. Ah, padre, eu fui até Canindé 3 vezes, até fui a pé. Você está mais santo? Não. Então não serviu de nada. Deus quer de nós frutos de santidade. Padre, o que é santidade? É aquilo que vem depois da conversão. Tem muita gente que vive na esfera protestante, que para algumas pessoas basta a conversão. Ah, eu estava fora da igreja, agora eu estou dentro da igreja. Pronto. Não, pronto não. Ainda nós precisamos trilhar um caminho de santificação. Padre, como é que eu sei que eu já estou santo? Quando você estiver preparado, Jesus te chama para ir para o céu com Ele. Então, se nós estamos aqui, é porque ainda precisamos nos santificar. Jesus, então, chega perto daquela figueira que representa o antigo Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, e não encontra nada, nem santidade, nem um fruto de santidade. O que é que Jesus diz? Que ninguém mais colha nenhum fruto seu. Aqui Jesus está falando em parábola. O que ele está nos ensinando? Que nós, católicos, não somos mais descendentes do antigo Israel. Nós somos uma planta nova. Nós temos aprendido muitas coisas errado. Nós não somos a continuação do judaísmo, não. Nós não somos um remendo de judeu, não. Nós somos um povo novo. Aquele povo antigo não existe mais. Inclusive, aqueles que estão no país de Israel, os que moram em Jerusalém, Tel Aviv, não são estes mesmos judeus do Evangelho. Já são um novo povo diferente. Nós é que somos a nova planta. Nós quem? A Igreja Apostólica Romana. Nós somos a nova planta. Aquela planta secou. Ah, padre, o senhor está falando isso induzindo a gente. Não. Qual foi? Jesus fez um discurso, né? Mostrou um sinal, e agora ele vai fazer uma coisa concreta. O que ele faz? Entra no templo e faz o quê? Purifica o templo. Aqui Jesus está assumindo aquilo que Esdras, aquilo que Neemias fez no Antigo Testamento, a purificação da religião, uma reforma
na religião, uma verdadeira reforma. Reforma para piorar não adianta. Reforma é para você voltar às fontes. Então ali Jesus fez uma reforma e ali eles entenderam, Jesus é o Salvador, porque só o Salvador tem essa autoridade. Que autoridade? Chutar as mesas dos cambistas e expulsar os vendedores de pombos. Ah, padre, mas aqui na igreja também do Senhor circula dinheiro. Atenção ao que eu vou dizer. O Evangelho é bem claro sobre o que Jesus está expulsando. Derrubou as mesas dos cambistas. O que eram os cambistas? Havia uma lei litúrgica que você não podia ofertar na moeda que você trazia. Hoje, se você vem numa igreja, você oferta em real, que é a moeda corrente no Brasil. No templo, havia uma moeda só para o templo. Então, o que é que você tinha que fazer quando você queria fazer uma oferta? Você tinha que pegar o seu dinheiro e trocar. E aí, nessa hora, eles que determinavam o valor para cada moeda. Então, eles enchiam os bolsos. Enchiam os bolsos, porque as pessoas eram obrigadas a trocar o seu dinheiro. Por isso, Jesus chuta essas mesas. Jesus nem quer isso lá. Padre, e por que Jesus expulsou os pombos? Aqui Marcos só fala nos pombos, mas Lucas e Mateus falam nas outras ofertas. Prestem atenção. Igreja vive de doação, vive de esmola. Nós não vendemos nada, porque nada que nós temos é nosso. Eu não posso vender para você, olha, para você sentar aí você tem que pagar R$5. Eu não posso fazer isso. Por que não? Porque tudo que nós temos, não importa a igreja, eu vim de uma paróquia que era mais simples, estou agora numa das paróquias que é mais abastada, mas toda a paróquia vive de esmolas. Todas. Por isso, Jesus, quando faz a sua reforma, o que ele diz? Não vendam o que pertence a Deus. Padre, e por que ele não deixou vender? Prestem atenção. Aqueles homens do templo, eles plantavam ou cuidavam de algum tipo de rebanho? Não. Então, como é que eles tinham ali pombos e cordeiros? As pessoas que vinham ofertar, ofertavam para que os animais fossem sacrificados. Durante o dia, o sacrifício era feito de hora em hora. O máximo que eu podia fazer eram uns 16, 18 sacrifícios. E às vezes, num dia, entrava mais de 3 mil ofertas. O que é que se fazia com as outras? O que é que se fazia com as ofertas, os pombos e os cordeiros que não eram mortos? Eles vendiam de novo, e de novo, e de novo. Por isso que Jesus chega e expulsa. Por quê, padre? Por que não pode? Não é sinal de inteligência, não? Não, isso é astúcia. Inteligência é quando você produz e você vive daquilo que você produz. Astúcia é quando você encontra uma brecha e fica se aproveitando daquela brecha que você encontrou. Aqui eles estavam vivendo a astúcia. Por isso Jesus diz, não está escrito, ou seja, Jesus purifica pela palavra, né? Não está escrito, minha casa será casa de oração. Não é um lugar para enriquecer. Nenhuma pessoa que está na igreja deve estar para enriquecer. Nenhum de nós, nenhum padre, nenhuma pessoa que trabalha, seja quem for, nós não estamos aqui para enriquecer. Nós estamos aqui para servir a Deus primeiro. Minha casa é casa de oração. Por que, padre, que Jesus diz isso? Porque se você desvia a finalidade da planta, ela deixa de existir. Quando Jesus voltou, encontrou de que maneira a figueira? Seca até a raiz. Por que ela secou? Porque deixou de ser casa de oração. Por que às vezes, padre, a gente vê tantos grupos frios, tantas pastorais
mornas, tantas paróquias que estão precisando de um empurrão do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos que a nossa primeira função é que sejamos um lugar de oração para todos os que chegam. Peçamos ao Senhor Jesus que Ele não precise fazer isso de novo. Porque se Jesus achar que precisa de novo secar a figueira, chutar os vendedores, Jesus fará isso de novo. Ele já fez uma vez. Não vamos provocar a ira de Deus sobre nós. Padre, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo, pois eu vou agora ser bem claro. A nossa missão é esta missão que o Senhor está hoje assumindo para si. Cada um de nós é responsável pela igreja. Cada um de nós tem diante de Deus a mesma responsabilidade. Ou vocês pensam que Deus vai chicotear só os sacerdotes? Eu fico muito assim, impressionado quando as pessoas vêm dizer para mim: ah, padre, eu li na aparição tal, que santa tal viu um bocado de padre no inferno. Eu penso assim, e esse inferno só tem padre agora? Não, vamos olhar com cuidado. Todos nós que fomos batizados, seremos chamados por Deus à nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Fazer da casa do Pai uma casa de oração, porque o templo de Jerusalém foi destruído. 40 anos depois de Jesus fazer isso, o templo foi reduzido, que hoje só tem pedra, nem um muro mais existe. Não deixemos que o Senhor olhe para a nossa igreja e diga: cadê os frutos? Onde estão os frutos? Senão ele vai ser obrigado a fazer a mesma coisa. E aí haverá choro e não dará mais tempo. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. Fiquemos juntos e fiquemos em pé, meus irmãos, e juntos vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, porque o Senhor está nos dando um tempo de conversão e de santificação.